Primeira coisa que eu queria Nossa, falar é que é o cara seguinte. endoida aí. Ontem a gente tava lá nos Quatro Grandes, e assim que a gente chegou em casa, no nosso grupo dos Quatro Grandes, o Felipe me mandou um vídeo ah, de um programa do UOL, Fim de Papo, de ontem à noite, que eu confesso que eu fiquei surpreendido com a postura do Casagrande. A gente vai chegar lá, mas primeiro a gente precisa criar todo um contexto do que aconteceu, e aí então dar os nossos devidos pitacos sobre o assunto, tá? A galera que tá mandando superchat, fiquem à vontade. A gente, assim que terminar de ler uma notícia, partir para outra, a gente lê todos. Então, fiquem à vontade. Se vocês quiserem se tornar membros, vocês têm prioridade também pra gente ler as mensagens de vocês. É super baratinho e ajuda o canal, tá? A gente tá crescendo Isso muito aí. devagarzinho no número de membros, mas a gente tá crescendo. Tem uma galera que tem apoiado o canal, a gente fica muito feliz. Então, se você quiser apoiar, às vezes é mais barato, inclusive, do que mandar um próprio superchat e você se É torna isso aqui mesmo. uma pessoa recorrente no nosso canal, a gente fica muito feliz. Então vamos lá. O contexto é o seguinte, Felipão. O Casagrande ele escreveu um texto no UOL. Texto esse que eu só fui ver depois, porque eu não tinha entendido o posicionamento do Casagrande. Inclusive, eu fiquei muito mesmo, Surpreso. assim, surpreso com aquela atitude do Casagrande. O Stefano de Jorge se tornou apoiador. Muito obrigado, Opa, Stefano. Tamo junto. Já já a gente lê seu seja bem-vindo. superchat aí. Bem-vindo mesmo. Obrigadão. Mas, o que acontece? Ele postou o seguinte texto, e aí o start de toda a história é isso aqui. Vamos usar o texto. Bora. Ele diz: Leila Pereira ficará calada com o machismo de Abel, a repórter mulher? Bom, e aí ele escreve aqui, ele defende que, na visão dele, a Leila tinha que se manifestar, principalmente pela postura que ela está adotando mais feminista, de coibir o técnico do Palmeiras. O texto, assim, eu não preciso nem entrar nos méritos do texto, o texto, basicamente, a linha de raciocínio do Casagrande é essa. Só que aí, gente, aconteceram alguns outros textos no UOL, de pessoas que o Casagrande sempre se deu muito bem. Uma delas é a Mili Lacombe. E vamos lembrar, o Casagrande ele vem ao podcast, ao nosso podcast no episódio 100, através da Mili Lacombe. Eles são amigos. Sim. Eu consigo convencer o Casagrande de vir, que era o programa de número 100, número especial. A gente queria um convidado que a gente quisesse muito conversar, e o Casagrande era uma dessas pessoas. E a gente consegue através da Mili, que faz ali um meio de campo. Então eles são amigos. Só que a Mili faz um texto, que eu vou já colocar aqui para vocês. Aqui, ó. Por que tem quem insista em cobrar Leila pelo erro de Abel? Parem! E a ideia, aqui ela coloca aquela imagem da Leila Pereira enforcada lá no Rio de Janeiro, etc e tal. E aqui ela é bem dura para as pessoas que estavam cobrando que a Leila se posicionasse com relação à questão envolvendo Abel Ferreira. Ela começa o texto dizendo: circula por aí o barulho pavoroso do gozo tétrico de homens que insistentemente cobram Leila Pereira pelo erro de Abel. É um gozo fétido, machista, misógino, melancólico, decadente, vulgar, tenebroso. Ou seja, ela não economizou palavras. Um gozo que primeiro nos causa repulsa, mas que depois nos grupos do Zap, que colocam um ridículo contexto, nos faz rir. Uma legião de homens histéricos invadiu as redes sociais, horrorizados porque Leila Pereira não se manifestou sobre o erro cometido por Abel. Poucos falam de Abel, poucos falam da reação ou da falta de reação dos colegas, homens presentes à coletiva, querem saber da Leila, se sentem no direito de dizer que ela perdeu espaço como liderança feminista. Homens. E aí ela continua o texto, eu não vou ler o texto inteiro, se você estiver interessado, por favor, vá. É uma maneira de você refletir, ver um outro ponto de vista, porque, gente, uma coisa que eu falo, nessa questão do machismo, a gente tá aprendendo o tempo inteiro. Você que é desconstruído, você que não acha que isso é um mimimi, você que quer abrir a sua cabeça para tentar evoluir, a gente tem que escutar, ainda que a gente possa eventualmente discordar de alguns pontos. Mas a gente tem que escutar pessoas que são militantes nessa causa, e a Miriam é uma delas, para mim, respeitabilíssima. Eu sei que tem gente que não gosta dela, mas eu, particularmente, gosto muito. Eu também. Então, ela escreveu esse texto duríssimo. E aí, então, no Fim de Papo,
o programa é aberto pela Marília Ruiz, que abre também o programa falando sobre isso de uma forma muito dura. Vamos escutar, Felipão? Bora. Tá no ar o Fim de Papo desta segunda-feira, dia 26 de agosto. Tá sem Mesmo áudio. sábado, 24 de agosto. Tá sem áudio? Você tá ouvindo aí? Eu tô. Eu não. Vocês ouvem, gente? Comentem aí, mandem nos comentários. Por goleada, e nesse dia ele resolveu ir para uma coletiva de imprensa. Tá tudo bem, então ele ia para a coletiva de imprensa. Ele respondeu 1, 2, 3, muitas perguntas até chegar a única pergunta da mulher presente na sala de coletiva de imprensa. Aí ele achou que era hora de tirar a carta do pacto, do método, do plano, para entregar um recado. Recado que foi entregue com interrupção de uma pergunta, o que já é machismo no caso de mulheres, as mulheres são sempre interrompidas. Na sequência, um aposto absolutamente desnecessário, dizendo que as únicas mulheres que estão à altura dele, a quem ele deve satisfação, são a mulher, a mãe e a chefe, porque ele não escolheu. E na sequência vem o recado, que segundo ele disse a própria Aline depois, e disse no comunicado de mal entendido, não é um pedido de desculpas, não era exatamente para ela, mas foi o momento que ele achou bom dar o recado. Então eu tenho aqui, abro o programa dizendo que o recado, além de tudo, é covarde, porque se ele tinha um recado para dar à Mancha Verde, aos torcedores que invadiram o CT, ou que gritaram no Brinco de Ouro que o brasileiro é obrigação, ele podia começar o comunicado assim: só respeito o meu pai, o meu irmão e o Anderson Barros, e o que vocês falam não me interessa. Ou o que vocês da imprensa escreveram, imprensa esportiva majoritariamente masculina escreveram em relação às minhas eliminações, não me interessa, só interessa o que fala meu pai, meu irmão e o Anderson Barros, que é o chefe direto dele. Não é a Leila, é o Anderson Barros. Mas ele não fez, sabe por quê? Nenhum homem faz. Nenhum homem nesse pacto da masculinidade diz que só respeita os homens da família dele. Isso também é machismo. Falar que tem filha e mulher não significa que você não é machista. Ao contrário, frisar que só por causa disso você respeita a mulher, talvez mostre que você ainda é um pouco machista. Nessa vontade da sociedade se tornar feminista, as coisas vão se perdendo. Depois de tudo que aconteceu, a culpa, sabe de quem é? É da Leila. A Leila é quem tem que dar satisfação. Sabe por quê? Porque um homem, no sábado à noite, resolveu destratar uma mulher. Quem tem que dar satisfação é a Leila. Engraçado, eu vou falar sobre o meu caso, porque ele foi muito lembrado nos últimos dias por muitas pessoas. Quando o Leão fez o que fez comigo há mais de 15 anos, casos que toda hora são lembrados aqui no chat ou em programas de televisão, eu próprio ontem estava na televisão falando ou criticando a postura do Abel. Ninguém ligou para o Dualib. Ninguém perguntou para o Dualib, e aí, Dualib? Ou para o diretor de futebol do Corinthians? E aí? Ou para o presidente da Associação dos Cronistas Esportivos? Ou do sindicato dos árbitros de futebol que costumam reclamar do Abel? Ninguém. No dia seguinte eu fui trabalhar, e como todos os dias seguintes eu estou trabalhando. O Leão é um grande goleiro, um grande cara. É como o Abel, é um grande técnico. Por que as mulheres têm que serem as únicas a responder? O fato da Leila se colocar no grupo que tenta se entender como feminista não transforma ela na Joana Dark do chefe do Abel. E aí, Anderson Barros, o que você achou? Porque quando ele não gosta de uma arbitragem, ele desce no vestiário e peita o juiz. O que o Anderson Barros achou do que o Abel falou? O que a Associação dos Cronistas Esportivos, presidido por um homem, achou? Ou da SEG? O que eles acharam? Por que só o que pensa a Leila é importante? Acho não, tenho certeza que o que acha a Leila, o Abel já sabe. Ele não ligou para a Aline Farelli da Band News FM à toa. Ele não fez reunião interna no Palmeiras no domingo à toa. Mas a Leila tem que se pronunciar publicamente como nenhum homem faz nunca. Como o presidente do Grêmio não faz quando o Renato da Chilique, como o presidente do São Paulo não responde pelos chiliques do Zubeldia. Mas a Leila precisa responder sobre todos os desvios do Abel, como a mãe, a mulher e a Leila. No programa de hoje a gente vai falar de muitas coisas disso, do novo... Elas fez esse editorial no início do programa, e aqui deu para entender mais ou menos a visão que elas têm. Ela e a própria Milly no texto que a gente havia passado, que... A Alicia também fala. A Alicia também, se você cobrar uma mulher
a falar, o machista cobrar, o homem, que é quem causa o machismo, cobrar uma mulher sobre machismo, é absurdo. E assim, é muito louco, porque eu gostaria que a Leila tivesse falado. Eu não cobrei. É isso. Eu não cobrei. É isso. E o próprio Maurício, Renato Maurício Prado, ele responde a Marília na sequência, falando exatamente sobre isso. Ele falou, não cobrei nada. Eu gostaria que ela falasse, porque a visão que ela tem adotado nos últimos tempos é uma visão de uma mulher que colabora com esse tipo de causa, então seria muito importante para a causa que assim ela tivesse feito. E ela até então, no momento do debate, não tinha feito. Só que, ao contrário de mim, eu não sei o que necessariamente você falou, mas eu não lembro de você ter cobrado a Leila. Eu lembro de você ter dito que gostaria. O Casão cobrou. O título, eu fiz um story no... O título do texto do Casão é Leila ficará calada com o machismo do repórter à mulher. É uma cobrança claríssima. E o Casão... No sábado eu fiz um story, depois que eu gravei o meu vídeo no canal, eu fiz um story falando, apareça Leila. Gostaria que ela se posicionasse. E aí, depois eu fui ler muitas mulheres falando, a própria Milha, a Alice, a Marília. Eu entendo e concordo, tendo a concordar com o que a Marília disse. E é a mesma coisa ela até usa esse exemplo, né? A mesma coisa de um negro que sofre racismo, a gente virar pra ele e falar, e aí, você não vai se posicionar não? Tipo, sendo que quem causa o racismo, na maioria das vezes, são os brancos. E quem causa o machismo são os homens. Então, tipo, faz total sentido isso. Faz total sentido. Por isso que é importante a gente ouvir as mulheres. São elas que sofrem. A gente não tem lugar de fala nesse assunto. Somos nós que causamos isso. E aí, Felipe... Só que tem um porém, rapidinho, Rodolfo. Tem um porém que eu acho que seria muito simbólico a Leila se posicionar. Se ela viesse a público, e eu falei ontem no programa, se ela viesse a público e falasse... Eu discordo totalmente do que o Abel disse. Nós vamos conversar internamente. E é isso. Ponto. Cara, se ela fala isso, velho, show. Ia ser do caralho. Eu, como palmeirense, ia ficar feliz pra caralho. Puta que pariu, é isso, Leila. Se posiciona mesmo, é isso. Tá certa. Tem que se posicionar mesmo. Você exerce um cargo muito foda, você tem poder de fala, etc e tal. Seria muito simbólico, mas ao mesmo tempo também ela não é obrigada, como elas disseram. Então... Fica essa, sabe, a gente aprende. Eu, pelo menos, me senti como um homem que aprendeu que quando uma mulher sofreu machismo, como a Aline, repórter da Band News, sofreu de um homem igual o Abel, a gente não tem que cobrar outra mulher pra ir lá e defender ela, entendeu? A gente tem que bater no Abel como ele só discorda um pouco da Marília nesse sentido, que ela falou ali e tal, não sei o que, a Mili também. Cara, o Abel apanhou pra caramba. Não foi só da gente, teve editorial no Jornal Nacional falando dele. A apresentadora descendo o pau nele. Com razão, Neto. Enfim, na Band News, a própria Lívia na Band. Enfim, ele apanhou muito. Merecido. Então, agora é o seguinte. Nesse contexto, de alguém que cobrou a Leila, no caso do Casagrande, como vocês estão vendo na tela, ele poderia ter partido para uma reflexão e dito, não, olha, eu estava errado, eu aprendi, a gente segue aprendendo, mas ele resolveu desistir. E isso me chamou muita atenção, porque não condiz com o que a gente espera, né, cara, do Casagrande. Eu vou deixar no trecho aqui para vocês, porque é no final do corte que ele é indagado pela Marília para responder, e a gente vê um Casagrande que eu confesso que eu não conhecia. Um Casagrande que desistiu. Vamos lá. No notificado de mal entendido, vocês não me entenderam. Se sou hostil, foi machista. Eu não me conformo, realmente eu não me conformo, que no Trended Topics, na sequência, estava o nome da Leila e não do Abel. Porque a narrativa mas a Leila não vai fazer nada? E o Abel? O Abel vai fazer alguma coisa? O Abel vai usar o mesmo microfone que ele usou para atacar, para se redimir, para pedir desculpa, para dizer que ele entendeu que, ao enumerar 3 mulheres em 3 bilhões e meio do planeta, essa é uma frase, é um cacuete machista. Nunca na vida você vai ouvir eu começar um programa dizendo aqui, eu só respeito meus irmãos, meu marido e meu pai, todos os outros homens não me interessam.
Isso não é uma frase, isso não é razoável usar uma frase dessa. Não é simpático com a esposa dele, não é simpático com a mãe dele, não é subalterno à chefe dele, é só machista. É como frases que saíram do nosso vocabulário porque elas são claramente racistas. Não é possível que a gente tenha que desenhar isso, o cara falar que isso é um mal entendido, meu Deus. Bom, Maria, dele foi ridículo. Eu entro em lutas assim, sociais, políticas, povos indígenas, desde os 15, 16 anos. E chega um momento que eu começo a enxergar o seguinte, qual é o meu lugar? Onde eu tenho que estar, sabe? Qual luta que eu tenho que entrar? E qual a luta que vale a pena eu entrar? Porque eu entro em todas, né? Sempre entrei em todas, tomei porrada na maioria delas sozinho, que ninguém sai também para apoiar. Eu sou chamado de drogado por 15 anos aí, não tem ninguém, sou eu que tenho que responder por isso, eu que saio em minha própria defesa, eu não saio em defesa, né? Mas já saí. Então, esse caso do Abel, machista, grosseiro, mal educado, me mostrou que não é o meu lugar mais entrar em lutas que na hora que explode a luta, você é colocado no balaio, no mesmo balaio que está o Abel, no mesmo balaio que está outros machistas e grosseiros e mal educados que existem na sociedade. Ele se sentiu colocado no balaio de machista, porque, cara, de fato, eu falei aqui, primeiro começo o vídeo falando, Mili Lacombe e Casagrande são amigos. Graças a Mili, o Casagrande veio aqui. Mas aí você imagina você pegar um texto de sua amiga e ver, depois de você ter cobrado publicamente a presidente do Palmeiras de se manifestar, a sua amiga dizer é um gozo fétido, machista, misógino, melancólico, decadente, vulgar e tenebroso. Um gozo que primeiro nos causa repulsa, mas depois nos faz rir. Imagina você... O Casagrande não aguentou. Ele desistiu. Então, quando você põe a cara para bater, que nem eu coloco a cara para bater, você é atacado pelos machistas, por muitos homens eu sou atacado, e colocado no mesmo balaio pelas mulheres. Então, a partir de hoje, eu não estou em balaio nenhum, cansei, não vou pôr a cara para bater para ficar sendo atacado de um lado e colocado sendo no balaio do outro. Eu não faço parte de balaio nenhum. Eu acho que eu já deixei claro na minha vida qual é a minha direção, quais são as minhas visões sociais, qual é o meu lado, o que eu defendo. Eu acho que eu não preciso mostrar, nem sair levantando bandeira para mostrar qual é a minha personalidade e qual é aquilo que eu defendo. Só que eu não gosto de ser colocado em balaio de machista, em balaio de mal educado, de grosseiro, sabe? Então eu não gosto de estar nesse balaio. Eu não me coloco nesse balaio, porque eu nunca fui desse balaio. Só que a gente eu sou colocado num balaio que não me pertence e que eu não quero ficar. Então, cara, eu não falo mais nada. Estou fora. Estou fora. Simples. Minha mensagem era essa. Estou fora. Não faço parte do balaio. Casal, porque é uma pena, porque assim como na luta racista os brancos precisam participar mais que os pretos, na luta feminista os homens precisariam nos ajudar mais do que as próprias mulheres. Mas cada um sabe o tamanho da força. Então, exatamente o que você falou. Os homens precisam participar, concordo com você, como participei até hoje, mas a resposta que tem é essa que você deu, entendeu? Então eu tô fora mesmo. Segue o jogo aí. A vontade dele era quase, mano... Embora do programa. Vai, lutem aí, tá ligado? Cara, eu entendo a revolta do Casão, basicamente... Não, porque intencionalmente, ele foi bem intencionado de fazer um texto, porque era, querendo, de alguma maneira, elucidar o machismo, expor o machismo e então ser... de alguma maneira importante pra discussão. Sim. Só que, cara, só que ele fez errado, cobrando a Leila, e ao invés de ele dizer, gente, olha, eu cobrei a Leila, eu agi da maneira errada, eu não escutei, e escutando as mulheres agora, eu vejo que não é o caminho, ele preferiu falar, quer saber, cara, eu tô apanhando da galera
que fala que isso aqui é mimimi. Sim. Os caras entram na minha rede social, me chamam de drogado, etc, e me enchem o saco. Aí agora eu tô apanhando da minha própria comunidade que eu vou escrever Tá me um chamando de texto machista. e tá me chamando de machista. O texto da Miri fala, não foi direcionado ao Casagrande, mas direcionado a quem Aos cobrou homens. a lei lá, os homens dizendo que são fétidos, machistas, misóginos, tenebrosos. Então assim, o cara viu isso e ele falou, velho, eu tô apanhando tudo quanto é lá, não tô ganhando nada com isso, então se virem vocês. Eu acho que não é o caminho, tá? Mas foi isso que aconteceu. E não foi só o Casão, Rodolfo. Foram vários caras graúdos do jornalismo esportivo, inclusive da ala progressista. Da ala progressista. Eu vi o próprio Flavinho Gomes, o Sormani, os caras tipo da ESPN. Eu vi muita gente cobrando que a Leila aparecesse, que a Leila falasse. Principalmente como presidente, que ela se posicionasse, etc. E pelo contrário, o que mais me causou repulsa, assim, como palmeirense, foi ver a Leila retweetar e repostar no Instagram dela a desculpa do Abel, que não foi um pedido de desculpa. Não foi um pedido de desculpa. Ontem eu tava vendo uma live, quando eu voltava pra casa do estúdio, ouvindo uma live, o Gustavo Soler, que é o repórter da Rádio Bandeirantes que cobre o Palmeiras, ele tava junto com a Aline Fanelli, que é a repórter da Band News, no carro, ele comentou na live, e ele tava ao lado dela quando o Abel ligou pra ela pra falar, e ele falou, em nenhum momento o Abel pediu desculpa pra menina. Em nenhum momento o Abel pediu desculpa. O Abel não, na nota dele, ele não fala a palavra desculpa, ele não fala que se arrependeu, ele fala de um mal entendido. E aí a Leila vai lá e republica isso, ela tá assinando embaixo o que o Abel disse. Então, fica essa sensação, eu entendo o Casão, que foi a mesma sensação que eu tive na hora. Pô, caramba, cadê a Leila? Ela precisa falar nesse caso, é um caso... Pô, o Abel pode tudo no Palmeiras, assim, tipo, pode fazer o que ele quiser, ele já fez de tudo. Já pegou celular de jornalista na zona mista, ele já mostrou o órgão genital, enfim, o cara já foi xenófobo com povos indígenas, enfim, o cara pode tudo e nada acontece. Imagino que se fosse um homem o presidente do Palmeiras, deveria aparecer também. Deveria aparecer também. Porque é o cargo que a pessoa ocupa, a colocação dela ali, ela tem que falar. E aí hoje o Danilo Lavieri soltou um texto no UOL também, enfim, falando que ela não vai mais falar sobre isso, que não vai mais comentar, enfim. Ontem teve a festa de aniversário do Palmeiras lá, eu até te mandei uma foto que pra mim é muito simbólica, que é a Leila discursando ao fundo, não sei se você tem aí, pra botar pra galera. A Leila discursando ao fundo e o Roberto Lamarque ali, que é o marido dela, tá ao lado do Abel Ferreira. Os dois estão dando risada enquanto o mundo aqui fora tá acabando. Essa foto aí, a Leila olhando pra ele, rindo, felicíssima ali. O mundo acabando aqui fora, todo mundo detonando o Abel e a alta cúpula do Palmeiras rindo, assim. Enfim, é o que eu espero que isso pelo menos tenha sido tratado internamente. É o que eu fico com o sentimento de que cheguem no Abel e falem, amigão, dá uma segurada. Se você quer mandar, aquilo que eu falei antes, se você quer mandar recado, enfim, mande seus recados, dê nome aos bois. Cara, mas eu acho que a gente precisa ultrapassar essa linha. A gente já discutiu muito esse tema. O papo aqui mais é o Casão, a visão dele. Isso já foi falado pra caralho ontem no programa também. Tipo, também ficar falando isso todo dia já passou. Eu acho que o que a gente pode acrescentar nesse caso aqui é, inclusive, a matéria do próprio UOL aqui, que o Lavieri disse que a Leila conversou com ele e disse pro Lavieri que conversou diretamente com o Abel e reprovou a atitude dele e que então o Palmeiras colocou um ponto final no caso de machismo envolvendo o treinador. Agora, com relação ao Casão, para ficar no tema do vídeo aqui, é um cara que cansou, que apanhou dos dois lados, e eu espero que a gente não tenha perdido um companheiro de batalha. Espero que ele reflita, entenda onde ele errou e a partir disso ele possa rever os seus conceitos.